É muito bom estar aqui novamente para que possamos juntos refletirmos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus através do livro Pão Nosso, que Emmanuel nos traz essas reflexões com as dele muito atuais, né, para a nossa vida, para que possamos ter o melhor entendimento dos ensinamentos do nosso Mestre na prática, no nosso dia a dia. E assim vamos nos prepararmos antes, fechando nossos olhos, nos ligando a todos os nossos irmãos do plano espiritual, ao nosso anjo da guarda, nosso mentor, que nos intui, nos orienta em todos os momentos da nossa vida, agradecendo a Ele, abraçando com muito carinho. E vamos elevando nosso pensamento até nossa Mãe querida, Maria de Nazaré, onde pedimos a nossa Mãe que nos acolha em seus braços, crianças espirituais que ainda somos, e nos intua esse amor incondicional de Mãe para que possamos assim aprender a amar aos nossos irmãos. Pedimos a nossa Mãe que nos leve até seu Filho Jesus, nosso irmão, nosso Mestre, e diante dele agradecemos seu exemplo de humildade, de fraternidade e seus ensinamentos através do seu Evangelho, que possamos colocá-lo em prática em nossa vida e também divulgá-lo como seus discípulos. De mãos dadas com o nosso Mestre e a nossa Mãe, pedimos que nos leve até nosso Pai Maior. E diante de Deus, agradecemos por a oportunidade de estarmos aqui nesse momento, reunidos em seu nome, e também por mais essa encarnação, para corrigir os nossos vícios, nossos defeitos, fortalecer as nossas virtudes, para que um dia possamos estar novamente a seu lado. E assim oramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Bom, vamos lá, né? Unidos nesse ideal de amor fraterno. O capítulo de hoje é o capítulo 63 do livro Pão Nosso, com o título O Senhor dá sempre. E Emmanuel vai buscar lá em Lucas, no capítulo 11, versículo 13, as palavras de Jesus, o seu ensinamento a respeito dessa passagem, em que ele falou: Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celeste, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Então, Emmanuel está nos trazendo quanto essas palavras são importantes, que muitas vezes, ainda presos a conceitos antigos, esquecemos que nós temos um Deus, um Pai amoroso, que nos dá tudo o que precisamos, deseja a nossa felicidade, deseja que nós consigamos evoluir, aprender, para estar cada vez mais próximo dele, mais ligado a ele. Mas ainda estamos muito distantes pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, porque ainda somos seres que estamos longe de ter a nossa evolução atingida, né? Apesar que vamos evoluir a toda a eternidade, mas passando pelos estágios, né? Sair dessa situação de provas e expiações, espíritos ainda muito presos à matéria, né? Mas essa passagem reforça que mesmo nós, com todos os nossos vícios, nossos defeitos, todas as nossas questões ainda a melhorar, nós fazemos tudo pelos nossos filhos. O que eles necessitam, nós temos sempre aquele esforço, aquele amor, aquela vontade interior de buscar, de ajudá-los. Mesmo sendo maus, como ele fala aqui nessa passagem, né?
maus no sentido de que ainda temos muito a melhorar do desapego da matéria, do amor fraterno, que ainda temos que colocar em nossos corações, aplicar a verdadeira caridade, lembrando que tem uma passagem no Evangelho de Jesus também, que Jesus fala que só a caridade nos salva, que é a salvação. E a caridade é nos ajudarmos, uns ajudar os outros. E isso ainda temos muita dificuldade pelos nossos sentimentos negativos ainda. Então essa passagem, inclusive no capítulo anterior, nós estamos falando do versículo 13, né? No capítulo 11, tem uma passagem que é interessante, né? Qual o pai que deixa de dar o melhor para o seu filho, né? Entre vós, que o filho, se pedir um pão, vai lhe dar uma pedra? Ou também, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Não, né? Um pai jamais fará isso com o seu filho. Então, Deus, na sua divina bondade, como nosso Pai perispiritual, nosso Criador, Ele nos ama. Então Ele jamais vai deixar de nos atender aquilo que nós precisamos. Às vezes a gente ainda não compreende o que realmente nós precisamos. E ainda Emmanuel lembra, né, que Deus coloca o espinho para proteger a flor. Ele protege muitos locais com algo mais forte, que no caso as rochas protegem, então a vegetação das montanhas também. E assim segue. Ou seja, temos vários exemplos do amor do Pai com a sua criação. Em tudo Ele protege. Então jamais Ele vai deixar de atender a um pedido de seu filho, nós que somos seus filhos. Temos que lembrar disso na nossa vida diária. Que muitas dificuldades que nós passamos são frutos das nossas próprias atitudes. Aquilo que a gente plantar, semear, é o que nós vamos colher. A colheita é certa, é sempre. Jesus também nos falou essa passagem no seu Evangelho. Por isso que nós temos que fazer uma boa semeadura. Temos que ter boas sementes em nossos corações, boas atitudes, aplicar a corrente do bem, do amor fraterno, em auxílio dos nossos irmãos mais próximos, de nós mesmos, principalmente nas atitudes do bem. Então, quando nós estamos desviados desse caminho do bem, Deus nos dá os obstáculos que precisamos ter para que possamos voltar à estrada correta, ao caminho correto. Muitas vezes temos que bater a cabeça, né, a cara no muro, para que a gente possa acordar, despertar. Para isso, então, temos o elixir do sofrimento, né? Temos essa bênção do sofrimento no sentido de, através do beliscão, né, da nossa... tem que doer um pouco para que a gente possa despertar para aquele caminho errado que estamos seguindo e voltar ao caminho correto. Por isso que a gente tem que agradecer a tudo que acontece em nossa vida. As pessoas que são mais difíceis de nós termos um relacionamento, que batemos de frente também, são muito importantes em nossa vida. Eles mostram para nós também aquilo que nós estamos errando nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, porque eles são iguais a nós somos iguais a eles, né? Nós ainda, todos nós aqui na Terra, estamos na mesma situação de aprendizado, de lapidação do espírito. Por isso que temos tanta dificuldade em entender o que Deus nos coloca em nossa frente.
mas Ele não nos abandona. Mesmo que sigamos ainda pelos caminhos errados, adversos, Ele vai sempre pedir auxílio dos seus mensageiros, dos seus engenheiros planetários que vão sempre estar à nossa volta. Nós nunca estamos sozinhos e eles estão sempre trabalhando em nosso favor, nunca contra nós, para prejudicarmos. Mas se nós não buscarmos ser seres melhores, as dificuldades vão sendo muito complexas para nós caminharmos. E isso acaba favorecendo as situações mais negativas, e com isso nós vamos estar com a nossa frequência, nossa sintonia muito baixa, favorecendo aqueles que trabalham ainda pelo mal, a nos auxiliarmos nessa caminhada do mal. Então, é importante que a gente realmente mantenha uma sintonia mais elevada, atentos aos ensinamentos do nosso Mestre, para que possamos seguir o caminho correto. E aí, evoluir moralmente, espiritualmente, e assim poder servir a Deus nas suas obras divinas. Deus quer que sejamos felizes, que nós realmente possamos conhecer o que é o amor, que é a felicidade verdadeira. Nós ainda estamos longe de conhecer essa verdade, porque ainda temos um véu nos nossos olhos pelo egoísmo, pela nossa vaidade, pela nossa ganância, que nos impede muitas vezes de ver o caminho correto. Por isso, meus irmãos, gostaria muito de que a gente levasse essa mensagem desse capítulo que Emmanuel nos lembra com tanto amor, do amor que Deus tem por nós também, e que Ele sempre nos amará e sempre estará atendendo às nossas necessidades, aos nossos pedidos. Por isso que temos que mudar as nossas atitudes, para ser as atitudes do bem, para que nossa comunicação com Deus fique cada vez melhor, que nós possamos entender os seus sinais, que Ele possa atender melhor às nossas necessidades e pedidos. Mas Ele sabe tudo, com certeza Ele está muito à frente, mas nós aqui ainda estamos sempre com os olhos fechados, e isso nos dificulta de enxergar o quanto Deus nos ama, o quanto temos tudo ao nosso alcance. Então vamos assim agradecendo por essa mensagem dessa semana e ainda levando o nosso pensamento a Deus, pedindo a Deus para que possa nos auxiliar a ter paz aqui na Terra, que a humanidade encontre o entendimento, o perdão, a aceitação das ideias diferentes, como Jesus deu o seu exemplo, em que ainda pediu perdão a nós na cruz, porque nós não sabemos o que fazemos no ano passado, no ano presente, ainda não sabemos. Por isso, vamos nos unir para que tenhamos na Terra a paz, que acabe tanta destruição, tantas guerras, tantos conflitos, desde as grandes nações até aos lares mais íntimos, que realmente tenham a paz necessária para que possamos seguir o caminho da evolução. E assim, agradecemos a presença de todos, dando graças a Deus, a Jesus, que todos tenham uma ótima semana abençoada, lembrando sempre do exemplo do amor de Deus e de Jesus por nós. Que assim seja.